Bom, Gênesis e a literatura egípcia. Eu quero quebrar um pouquinho o gelo fazendo uma pergunta para vocês. Olhem bem essa nota. Esta nota, é verdadeira. Não é verdadeira. É que eu dei em espanhol, vocês já acertaram, eu dei essa palestra no México. E eu tive que traduzir o PowerPoint para o português. Então, por isso que algumas coisas eu acabei não tendo tempo de traduzir, que eu fiz no avião a tradução, mas tudo bem. Eu pergunto para vocês, essa nota é verdadeira ou é falsa? Alguns falaram que é verdadeira, outros falaram que é falsa. Se ela é falsa, ela está falsificando que nota? Existe nota de $3? O que é o falso? O falso é uma má interpretação do verdadeiro, é uma caricaturização do verdadeiro, e ele imita detalhes do verdadeiro, mas não existe uma nota de $3, então não posso dizer que é uma nota falsa, mas também isso não significa que ela seja verdadeira no sentido de ter valor. Então nem sempre as semelhanças podem ser adequadas no sentido de correspondência. Esta nota simplesmente é uma nota que não existe, que não tem valor agregado, mas também não posso dizer que é uma nota falsa, porque ela não está falsificando uma nota de $3. Eu coloquei essa introdução aqui para explicar para vocês que quando nós fazemos uma leitura comparada entre o Gênesis e outras literaturas que têm pontos semelhantes, muita gente já corre e diz assim, nossa, isso aí é um argumento contra a Bíblia. Não necessariamente. Porque se eu partir do pressuposto, por enquanto teórico, porque eu estou falando num ambiente acadêmico, se eu partir do pressuposto teórico que a Bíblia está dizendo a verdade, eu tenho que ter consequências daquela história. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Você não pode acusar uma pessoa, agora está falando tanto aí questão de prisão em segunda instância e tudo mais, os advogados falam muito da presunção de inocência. Ou seja, a pessoa é inocente até que se prove contrário. Então, se de repente, ontem aqui no NASP, um carro como o meu atropelou uma menina e fugiu, e eu estou sendo acusado. Eu falo com vocês, não, eu não sou o autor desse atropelamento, porque ontem eu estava dando uma palestra em Belo Horizonte. Bom, se eu afirmei que eu estou dando uma palestra em Belo Horizonte, você talvez não tenha como confirmar isso, mas você fala, se o Rodrigo, de fato, deu uma palestra em Belo Horizonte, logo tem de haver pessoas em Belo Horizonte que assistiram essa palestra. Concordam comigo? Se ele estava em Belo Horizonte, e o carro dele estava aqui, então ele deve ter vindo de ônibus ou de avião. Se eu procurar nas companhias aéreas ou de ônibus, eu vou encontrar o nome dele como passageiro vindo de Belo Horizonte para cá, correto? É a consequência esperada da tese que eu levantei, que eu estava em Belo Horizonte na data de ontem. Da mesma maneira, a Bíblia fala que Deus criou um casal, Adão e Eva, e lhes revelou o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Se isso for verdade, todos os povos do mundo se originarão de Adão e Eva. Se isso for verdade, é de se esperar que esses povos contem histórias mais ou menos semelhantes a respeito da criação, porque eles ouviram de um ancestral comum chamado Adão. Ficou claro isso para vocês? E se essas histórias forem diferentes, mas tiverem um núcleo central, eu posso falar, são falsificações de uma nota verdadeira que existe. Ou seja, se há falsificação, é porque há o verdadeiro. Ficou claro o meu argumento? Bom, agora a comparação tradicional que muitos teólogos liberais fazem é entre a literatura produzida na Mesopotâmia, especialmente Suméria, Babilônia, Assíria, e os autores bíblicos. E a conclusão que eles chegam é que a Bíblia plagiou esses mitos. Eu poderia falar muito dessa literatura sumeriana. Você tem, por exemplo, o épico do Gilgamesh. Gilgamesh conta que teve um dilúvio que cobriu a terra, conta que os deuses tinham um fruto proibido, uma árvore proibida, que Enkidu acaba sendo tentado a comer,
tem muita semelhança com a Bíblia. Se você pega o épico do Enuma Elish, são 7 tabletes que contam a história da criação do mundo em 7 momentos. E o 6º tablete conta a história da criação de Lulu. Lulu, em sumério, é a palavra para homem. E no 7º tablete, os deuses descansam da sua criação e aí mandam um dilúvio para destruir a terra. A Bíblia também fala que a criação houve em 7 dias, no 6º Deus criou o homem, no 7º descansou, e depois disso Deus mandou um dilúvio para destruir a terra. O que os críticos falam? A Bíblia plagiou esses mitos. Só que isso aí faz parte de uma teoria chamada, de um método histórico-crítico que trabalha com a hipótese documentária. Quem começou essa hipótese documentária? Eu tenho 2 homens ali, um francês, um alemão, Jean Astruc, que era um médico, teólogo também, e o outro, Wellhausen. Wellhausen, cada um a seu tempo, e Jean Astruc, eles começaram a falar que a Bíblia plagiou essa literatura sumeriana. Daqui a pouquinho eu vou entrar no Egito, só estou dando um preâmbulo para vocês entenderem o problema da hipótese que eles levantam. A Bíblia plagiou esses mitos. Agora, antes que você em casa fale assim, tá bom, a Bíblia plagiou, mas é que esse pessoal não tem fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Calma, não seja preconceituoso. Não use falácia para responder a quem você não concorda. Dizer apenas que o outro é um vagabundo, você não está respondendo. Você tem que desmontar o argumento dele, e para desmontar o argumento dele, você tem que conhecer o argumento dele. Então, nos próximos 2 ou 3 minutos, eu vou dar para vocês o argumento que os críticos da Bíblia dão. Então, fiquem tranquilos, eu não estou perdendo a minha fé, mas eu tenho que entender como o outro pensa, até para saber por que ele chegou àquela conclusão e por que eu discordo dele. Então, o que o Jean Astruc percebeu e o Wellhausen também percebeu? Quando você pega o texto hebraico do Gênesis, eu coloquei um destaque ali na segunda linha você tem a palavra barar, que é o verbo criar, barar Elohim et, que é uma palavra que não tem tradução em português, deve estar Shamaim, os céus, criou Deus. Criou Deus. E se você olhar realmente aqui na sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí, abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 1. Por isso, professor Naor, que alguns dividem como sendo duas criações diferentes. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 3, disse Deus. Verso 4, e viu Deus. Verso 5, chamou Deus. Verso 7, fez, pois, Deus. Todas as vezes que vai falar do Criador, usa a palavra Elohim, 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 Elohim. Porém, quando chega no capítulo 2, verso 4, o nome do Criador muda. Adonai Elohim. Ali não está escrito Adonai, a gente fala Adonai por respeito ao nome de Deus, né? Tem o nome de Deus sagrado, o tetragrama lá, Yod, Het, Vav, Het, e a palavra Elohim. O Senhor Deus. Aí você vai realmente para o capítulo 2, verso 4. Essa é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí diz assim, verso 7, então formou o Senhor Deus, verso 8, e plantou o Senhor Deus, verso 9, do solo fez o Senhor Deus. Perceberam claramente na tradução que o nome do Criador mudou? Parece que no princípio era só Deus, anônimo. Depois esse Deus tem um nome. O que Jean Astruc e Wellhausen deduziram? Obviamente que aqui eu tenho 2 autores, 2 relatos separados, distintos, que depois foram compilados. Perceberam? Porque realmente muda drasticamente. Eu não sei se tem aluno aqui da parte de letras, mas quando você usa método estruturalista, sua área aí, Gilberto, você percebe, não, essa aqui... Se eu aparecer com um livro aqui, vamos supor que eu não sei qual é a área de especialização do professor Gilbert, mas eu vou supor aqui que você é especializado em literatura barroca. Aí eu chego aqui e falo assim, Gilbert, eu achei aqui um livro de literatura barroca. Ele vai ler, mesmo sem conhecer o autor, e falar assim, não, isso aqui não é barroco. Mas como não é? Rodrigo, eu conheço literatura barroca. O barroco não escreve desse jeito, ele não usa essa expressão. Isso aqui está mais parecendo com literatura moderna, sei lá. Por que ele diz isso mesmo sem saber o autor ou desconhecer a obra? Porque existem estilos. Se eu falar, de quem que é esse livro aqui? Se ele conhece... isso aqui é Graciliano Ramos.
Porque esse jeito de escrever é de Graciliano Ramos. Esse aqui já é de Jorge Amado. Expressões que identificam quem é o autor. Olha, eu vou repetir o que ele falou aqui que eu gostei. O autor é um princípio de organização textual. Em outras palavras, o livro tem DNA. O texto tem DNA. E claramente, quando a gente olha na literatura hebraica, eu tenho 2 DNAs diferentes aqui. Lembra que eu estou levantando o problema ainda, eu não estou respondendo como crente. Eu estou repetindo o argumento que é usado na alta crítica para você entender. Perceberam? É lógico que eu estou simplificando a coisa, porque isso aqui dá 1 semestre ou 2 semestres de aula. Agora, eu já na introdução falei, será que eu posso concluir essa semelhança da Bíblia como dependência literária? Ou eu posso trabalhar com uma outra hipótese, que na verdade as semelhanças são por origem comum. Para complicar a história, existem ainda contradições entre os 2 relatos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Se você pegar Gênesis capítulo 1 até o 2, verso 4, você vê que começa assim, a criação simultânea do casal. Quando eu cheguei, eu vi nas perguntas alguém perguntando, professora Krista aí, quando Adão foi criado, foi a humanidade, foi Adão? Depende de onde você está respondendo. Porque se você pegar o capítulo 1, Deus criou os 2 casais, os 2 pares simultaneamente. Fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Puf, acabou. Mas quando você vai para o capítulo 2, é diferente. Deus cria primeiro o homem do pó da terra, depois cria a mulher da costela do homem. É diferente. Deus criou os 2 ao mesmo tempo, ou criou primeiro o homem, depois a mulher. Quando você vai na primeira parte, Deus cria o céu, a terra e tudo que neles há, e depois cria o ser humano para colocar naquele ambiente. No capítulo 2, verso 4, não. Deus primeiro cria o ser humano, e depois da criação do ser humano é que a terra começa a produzir frutos, plantas. Até fala assim, não havia ser humano ainda para regar a terra e para plantar, então não tinha nada. Parece uma contradição. Deus criou a terra, a planta, os animais antes do ser humano, ou ele criou primeiro o ser humano e depois isso? Número 3. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando você vai para o outro, não tem nada de imagem e semelhança. O homem é feito do pó da terra e a mulher da costela. Quando você vai na primeira parte, Deus dá ao homem todas as ervas e todas as árvores para ele comer indistintamente. Tudo que dá fruto e produz semente você pode comer. Árvores, plantas, ervas. Quando vai para o segundo capítulo, não. O homem não pode comer de toda a árvore, não. Tem uma árvore que ele não pode comer. Ele pode comer de todas ou ele pode comer de todas menos uma? Quando você vai para a primeira parte, no 7º dia Deus descansa. No capítulo 2 não tem nenhuma referência ao 7º dia do descanso. Quando você, pelo contrário, Deus até cria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai na primeira parte, ao homem é dado domínio sobre toda a natureza. Ele tem domínio sobre tudo. Na segunda, não. Ele tem um domínio limitado. Ele não pode ir aonde tem a árvore do conhecimento do mal e comê-la. São 2 relatos. Se o autor é a organização de uma entidade textual, eu tenho 2 autores aqui. E quando os alemães e franceses começaram a mergulhar nisso aqui, aí de 2 passaram a achar 4 autores, 5, 6, e concluíram que, na verdade, o Gênesis é apenas uma compilação de textos e mais textos que foram criados um pouquinho antes do cativeiro da Babilônia, mas a maior parte no cativeiro da Babilônia e depois do cativeiro da Babilônia. A Bíblia é apenas um mito criado a partir da coletânea de textos escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, autores diferentes, que um editor acabou juntando na forma que está hoje aqui. Por isso que apresenta no início Deus com só o nome Deus, anônimo, depois Deus já tem nome, etc, etc. Entenderam a problemática? Podemos terminar a palestra aqui então? Vocês já não entenderam o que os críticos dizem? Já está feito o trabalho. Tá bom, então. Então vamos dar a resposta, né? A gente tem que amarrar a boca do saco. E você que está em casa aí também não fica assustado, não. Mas se você assistiu até aqui a palestra, continue, viu? E pegue uma Bíblia se estiver perto aí, ou porque você está usando o seu celular para assistir a palestra, e acompanhe as coisas que vamos mostrar aqui.
Eu tenho notado ultimamente, eu tenho estudado bastante literatura egípcia. Inclusive, a gente trouxe aqui, essa semana passada, um grupo da USP, 12 professores da USP, do Departamento de Arqueologia, e vieram alguns egiptólogos. E a gente mostrou a coleção de egiptologia que a gente tem aqui. Agradeço ao professor Renato Stence e a equipe, que sempre atende bem ali. Representaram bem o NASP, viu, Renato? Você não estava lá, mas o pessoal está... Vocês estão notando que eu estou aproveitando para agradecer aqui de público, né? Por quê? Porque eu não sei quando é que vou vê-lo de novo, apesar de a gente trabalhar na mesma instituição. Então, o que acontece? Eu tenho percebido que existe um erro sistemático aí. Quando se compara demais a Bíblia com a literatura egípcia, com a literatura mesopotâmica, é porque o pessoal parte do pressuposto do método crítico histórico que a Bíblia foi forjada no cativeiro da Babilônia e depois do cativeiro da Babilônia. Então a tendência natural, porque já tem esse background do método crítico histórico, é comparar a Bíblia só com a literatura da Suméria. Mas se eu der crédito para a literatura bíblica, ou pelo menos fazer com a Bíblia aquelas perguntas de resultado que eu fiz para vocês no início. Não, se o Rodrigo estava realmente em Belo Horizonte, não estava aqui, como consequência da não estada dele aqui, eu tenho que ter esse elemento. Concordam comigo? Ora, se a Bíblia, o Gênesis, foi escrito por Moisés, ainda que hipoteticamente, o maior nicho de contato dele não seria com a Mesopotâmia, seria com o Egito. E se for, ainda que hipoteticamente, verdade, que os hebreus saíram do Egito, a mentalidade que os primeiros leitores do Gênesis tiveram era uma mentalidade egípcia. E como método didático, eu sei que eu tenho que colocar a minha palestra numa linguagem que esse auditório possa entender. Se eu estivesse falando com crianças da pré-história, da pré-história, ao ato falho. Se eu estivesse falando com crianças da pré-escola, eu usaria uma linguagem bem diferente da que eu estou usando para vocês. Concordam comigo? Eu tenho que usar categorias deles. Quando eu pego, por exemplo, o livro Incidente em Antares, de Graciliano Ramos, ele queria expressar alguma coisa ali com a história do Incidente em Antares. Ele queria dizer que, na verdade, era a monarquia que estava morrendo, a república, isso tudo, com aqueles mortos-vivos que vão lá para a pracinha da cidade, ficam lá no coreto da praça. Graciliano Ramos usou expressões, linguagens e coisas que ele pudesse entender, atingir o leitor daquela época. Se eu quero fazer um vídeo de youtuber, eu vou usar uma linguagem que atinja aquela pessoa do youtuber. Se você lê um livro que eu escrevi, O Ceticismo da Fé, que eu uso uma linguagem não eclesiástica, é muito diferente do Rodrigo escrevendo uma meditação matinal para a igreja. Vocês perceberam a questão? Então, e se o público-alvo de Moisés fossem os egípcios ou os judeus que passaram muito tempo no Egito? Como é que ele se dirigiria a esse povo? Essa pergunta não foi feita pelos críticos, porque eles já partem do pressuposto que é um mito da Suméria, então ficam comparando só com a literatura sumeriana. Eu falei, peraí, está errado isso. Eu tenho que comparar o Gênesis com a literatura egípcia, porque Moisés estava escrevendo para pessoas que tinham um matiz egípcio, como os hebreus que saíram de lá. E eu notei que eu não estava sozinho, não. Archibald Thomas Sayce, que era um humanista, que depois de estudar a Bíblia através da história e da arqueologia, se tornou um crente na Bíblia. Ele observou pela primeira vez que havia paralelismos entre Gênesis 1 e a cosmogonia egípcia de Hermópolis. Ele fala a profundidade caótica, o fôlego movendo sobre as águas, a criação da luz, o surgimento da colina em meio às águas. Infelizmente, esse trabalho foi ignorado nas gerações seguintes. Depois, em 1933, 34, eu encontrei também um livro de um rabino chamado A.S. Yehuda. Ele identificou também várias semelhanças entre Gênesis 1 e 2, outro trabalho também que ficou desconhecido na academia. Cyrus Gordon, em 1982, também mostrou similitudes entre as tradições egípcias. E o mito, por exemplo, do deus Hunum, que era o deus oleiro. E mais recentemente, James Hoffmeyer também percebeu que havia paralelismos. E eu comecei a fazer uma análise e notei que realmente há paralelismos entre o Gênesis e a história do Egito.
Vou dar um exemplo. Esse papiro que a foto está ali é o papiro de Merikari, da 10ª dinastia. É um tratado de sabedoria, século XII a.C. E ele diz assim: uma geração de homens passa para outra, e Deus, que conhece o caráter, se escondeu. Sirva a Deus para que Ele possa fazer o mesmo por você. Deus está ciente de quem o serve. Ele fornece para os homens o gado de Deus, porque Ele fez o céu e a terra de acordo com o seu desejo. Ele colocou limites nas águas, deu fôlego de vida nos seus narizes, porque são semelhanças daquele que surgiu de sua carne. Olha que interessante. Ele deu fôlego de vida aos narizes. Os fez semelhantes a Ele. E diz que esse Deus se ocultou. Perceberam a semelhança? Mas deixe-me falar uma coisa aqui sobre método, antes de continuar. Eu não posso aqui cair no erro agora que o pessoal da Autocrítica caiu e acabar chegando à mesma conclusão. Eles dizem que a Bíblia é um plágio da mitologia suméria. Aí eu agora faço esse estudo e descubro que a Bíblia é um plágio da literatura egípcia. Eu mostro que não é. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês por que não é plágio. Mas ao mesmo tempo que eu digo que a Bíblia não é plágio, estou dando spoiler aqui da conclusão. Ao mesmo tempo que a Bíblia não é plágio da literatura egípcia, eu sou obrigado a admitir que houve diálogo do autor da Bíblia com a literatura egípcia. A intertextualidade. Eu vou pegar um exemplo aqui de várias pessoas que nós nomeamos. Se você pegar Lutero, você vai encontrar muito na literatura de Lutero da Igreja Católica. Porque Lutero dialogou com a Igreja Católica. Eu não vou dizer agora que a teologia luterana é um plágio da Igreja Católica. Mas se ele estava naquele contexto, ele dialogou. Calvino, lê as Institutas de Calvino. Calvino dialogou também com o catolicismo da época, dialogou com Lutero, ainda que por oposição. Você vê coisas que Calvino fala, que Lutero fala. E talvez não necessariamente que um copiou do outro, mas os dois estavam respirando o mesmo ambiente, um na Alemanha e outro na Suíça. Ellen White. Você pega muita coisa de Ellen White lá, você vê de Daubigné, você vê de William Hanna. E não é que Ellen White plagiou, mas ela dialogou com esses pares. Diálogo intertextual não é plágio, é apenas admitir a realidade que o autor é fruto de um tempo. E se Deus fala com sotaque humano, esse autor, sendo inspirado, ele vai falar com o sotaque daquele tempo, com as expressões idiomáticas daquele tempo. Arrisco a dizer, sem medo de estar falando uma heresia, que se Jesus viesse hoje e alguém espirrasse perto de Jesus, ele ia falar saúde. Mesmo sabendo pela medicina que dizer saúde não cura ninguém de gripe. Perceberam? Jesus é o dono da verdade. Ele é a verdade. E se alguém espirrasse, Jesus ia falar, saúde, Deus te crie. Mas Jesus não ia falar isso porque ele acredita que, ou como na Idade Média, que a alma saía pela boca, Jesus ia falar saúde porque é o modo educado de se dirigir a uma pessoa que espirra. Se alguém fosse embora, Jesus ia falar assim, vai com Deus. Isso não significa que ele estava negando a onipresença de Deus. Se Jesus viesse hoje, é assim que ele falaria. Se Jesus viesse hoje e nascesse no Nordeste, ele ia falar, oxe. Perceberam? Repito, diálogo intertextual não é plágio, não é anulação da inspiração divina. É apenas a admissão que aquele livro foi escrito dentro daquele contexto e que haverá semelhanças e discordâncias. Então vamos continuar. Quando você estuda a literatura egípcia, você descobre que a primeira dificuldade com as cosmogonias egípcias, ou seja, com os relatos da criação egípcios, é que eles não são unificados. São vários. E tem pelo menos 4 centros de adoração egípcia. Você tinha Heliópolis, que era a cidade de Om, para os egípcios. Você tinha Mênfis, você tinha Hermópolis e tinha Tebas. E cada uma desses centros culticos produzia o seu relato da criação. E às vezes eles são um pouquinho contraditórios entre eles. Porém, quando você reúne todos, você percebe algumas coisas que lançam luz no Gênesis. A primeira coisa que você percebe: há um caos e o surgimento das terras secas das águas. Esse é o primeiro ponto de unificação de todos os relatos da criação que eu vejo ali. Agora é que eu quero abrir uma notinha de rodapé, professor Marcos Natal.
Eu tenho analisado a mitologia da Suméria, do Egito, Babilônia, Pérsia, e de todas essas, eu não me aprofundei muito na mitologia dos índios, da África, com exceção do Egito, mas eu tenho notado que, sem exceção, todos eles colocam o seguinte esquema: primeiro havia o universo, depois vieram os deuses. Os deuses são fruto do universo. Havia um universo caótico que, letra A, ou existia eternamente, ou se autoproduziu. E depois que esse universo caótico, existindo eternamente, ou se autoproduzindo, gerou vida espontânea, aí surgiu a primeira divindade. E depois dela as outras divindades. A primeira diferença, por isso que eu falo que não pode ser plágio, singular do Gênesis em relação a essas literaturas que eu comparei, é que o Gênesis é o único que inverte a ordem das coisas. No princípio, Deus. Deus antecede o cosmos. Quem é eterno é Deus. O cosmos vem depois dele. Essa é a primeira singularidade do Gênesis. É o único livro da literatura passada que coloca Deus antes do cosmos, ou das forças siderais. Segunda coisa que eu observo. Quando eu leio os textos egípcios, os sumérios, os babilônios, eu, como acadêmico, estou dizendo, isso é mitologia. Mas quando eu leio Richard Dawkins, ou Stephen Hawking, dizendo, o universo sempre existiu, ou o universo se autogerou, e Deus foi uma criação humana posterior, eu estou dizendo, vocês que estão plagiando os mitos. Porque o que a teoria da evolução das espécies hoje coloca é um decalque perfeito do que eu encontro na mitologia passada. Porque a mitologia passada dizia que havia forças cósmicas siderais, eternas, ou que se autogeraram, e que a vida também gerou nessas forças cósmicas de maneira espontânea. E Deus surge depois. E é justamente isso que dizem muitos cosmólogos, muitos físicos hoje. Havia forças siderais eternas, ou que se autogeraram do nada, e a vida se autogerou espontaneamente. Então, desculpe-me, do ponto de vista literário, professor Joubert, eu não posso falar que a Bíblia é um mito. Eu tenho que dizer que a evolução das espécies que é um mito. Porque a Bíblia não parece com os mitos. Quem parece com os mitos é a proposta da evolução sem Deus. Ficou clara essa comparação que eu fiz aqui? Outra coisa que eu noto, esse aqui para mim foi o suprassumo da descoberta. Há geralmente dois relatos da criação. Um geral, onde a criação do homem quase não recebe muita atenção, ela é só mencionada, mas... E um outro detalhado, que foca a criação do homem. É como se eu falasse assim, o NASP tinha muitos cursos. Começou como uma escola há 30 anos, eu acho que é 30 anos, e começou com um curso de pedagogia, letras e teologia, depois veio o curso de jornalismo, depois veio o curso disso, e veio outro curso, e hoje o NASP tem 6 mil alunos, e Rodrigo também estuda aqui no NASP, e tudo mais. Agora eu vou contar a vida do Rodrigo no NASP. Rodrigo chegou para estudar aqui no NASP no ano tal, estudou a tal, fez tal coisa, participou dessa dificuldade, tudo e tal. O que eu fiz aqui? Eu dei primeiro uma história do quadro geral do NASP, para depois eu pensar um aluno do NASP e focar minha lupa nele. É assim que as literaturas estão. Um resumo. E depois pega um ponto e detalha aquele ponto. Assim que está a literatura egípcia. Então, quando o Gênesis apresenta primeiro um arcabouço geral de toda a criação e joga o homem só como um detalhe ali, e depois parece que volta a história de novo, como se fosse um novo relato da criação do homem, Moisés está simplesmente seguindo o meio literário do Egito. Não são dois autores. É o jeito egípcio de contar a história da criação. Ficou claro isso aqui para vocês? Outra coisa que me chamou bastante atenção. Os egípcios tinham um medo que outro descobrisse o seu verdadeiro nome.
Porque eles acreditavam que saber o seu verdadeiro nome era ter domínio e controle sobre você. E até os deuses tinham seu nome oculto. Porque se você sabe o verdadeiro nome de um Deus, você tem poder sobre ele. Era tão sério no Egito essa questão de ter poder sobre o nome de uma pessoa, que se você apagava o nome de uma pessoa, você estava dando morte eterna para ela. Quando Tutmoses III assumiu o trono do Egito no lugar de Hatshepsut, ele mandou apagar o nome de Hatshepsut de todos os cartuchos. Quando os sacerdotes de Heliópolis emplacaram Tutancâmon como faraó, eles chegaram na tumba de Akhenaton e apagaram o nome dele do cartucho. Apagaram. Até Moisés usou essa expressão quando ele falou com Deus: perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. O Salmo diz sobre os ímpios: apaga-lhes o nome e não mais existem. Então, na literatura egípcia, apagar o nome é da morte eterna. Então, você não podia pronunciar o nome do Deus, porque se você soubesse o nome dele, você teria poder sobre ele, sobre o Deus ou sobre o ser humano. Ficou claro? Olha, dentro desse contexto, faz muito sentido no dos mandamentos de Deus falar: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele sabe o que significa. Quando Deus apareceu para Moisés, qual foi a primeira pergunta que Moisés fez? Quem se lembra? Qual é o teu nome? E Deus no primeiro momento não respondeu. Fala que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te mandou. Ele só fala do nome dele depois, mas no primeiro momento Deus não fala o nome dele para Moisés. Ou seja, num primeiro momento, se eu tiver o nome da divindade, é como se eu pudesse manipulá-la magicamente. Moisés, escrevendo isso, e sabendo que os que iam ler o seu primeiro relato estavam munidos dessa cultura, ele falou: eu não posso revelar o nome de Deus de cara. Senão alguém que viveu tanto tempo no Egito vai pensar que ele tem um poder sobre esse Deus. E como na literatura egípcia, o nome de Deus só vai aparecer depois. Quando vai falar de maneira íntima do ser humano, aí o nome de Deus pode aparecer, porque Deus se revelou, não foi o homem que descobriu. Por isso que no primeiro capítulo do Gênesis, o nome de Deus não pode aparecer. Por quê? Porque se você fosse egípcio e o nome de Deus aparecesse logo no começo ali, você pensaria que teria controles mágicos sobre o Criador. Por isso que ele só fala: foi Deus que criou, foi Deus que criou. Não dá o nome. De onde que eu tiro todas essas informações aqui? A gente procura textos egípcios, textos das pirâmides, textos de sarcófagos, livro dos mortos, a teologia menfita, hinos. São vários documentos que a gente tem à disposição. Olha que interessante. Um desses documentos, por exemplo, olha como é que ele inicia a criação. Está na cosmogonia de Heliópolis. Zep-Teb-Je. Em egípcio, Zep-Teb-Je significa na primeira ocasião, ou nos tempos primordiais, surgiu o cosmos. É assim que começa. Mas me chama a atenção que Zep-Teb-Je se escreve daquele jeitinho ali nos cartuchos. E você vê que a palavra Zep é a palavra justamente que aparece com uma cabeça. Vocês estão colocando ali, ó? É como se eu dissesse: na cabeça dos tempos surgiu o universo. É assim que ele dava o nome, professor Naô, aos livros egípcios da criação. Na cabeça do tempo surgiu o universo. Aí é curioso que Moisés, quando vai escrever as primeiras palavras do Gênesis, ele diz: Bereshit bara Elohim. Bereshit, B é a preposição. Pode ser B, pode ser para, por meio de. Reshit, se você olhar no dicionário em hebraico, vem da palavra rosh, que significa cabeça. Através da cabeça criou Deus os céus e a terra. Perceberam a semelhança? Repito, que eu quero deixar isso bem enfatizado. Não significa que Moisés plagiou. Significa apenas que ele dialogou. E por que ele dialogou? Porque os primeiros que iam ler ou ouvir aquelas palavras eram pessoas que tinham esse background, então ele tinha que falar numa linguagem que fosse acessível a eles. O Gênesis, espiritualmente, nos alcança, mas para o autor em primeira instância, o Gênesis não foi escrito para Rodrigo Silva, ele foi escrito para o hebreu e o egípcio que tinham saído das terras de Faraó e estavam agora vagando ali pelo deserto. Foi para eles que foi escrito. Então, embora pelo Espírito Santo a Bíblia é dada a nós, mas como literatura, ela não foi em primeiro lugar escrito para mim, vocês entendem? Se ela fosse escrita para mim, ela seria escrita em português.
Ela foi escrita para aquele povo. Então, para eu entender o texto bíblico, eu tenho que voltar lá, mergulhar na cabeça daquele povo, nos modos de compreensão desse povo, e a partir dos modos de compreensão, entender por que foram aquelas palavras escolhidas pelo autor sagrado para descrever o relato, e não outras. Continuando. Você tem a palavra Kema Nebi, que é um termo que aparece muito na literatura egípcia para falar como é que os céus foram feitos e a terra. E Kema Nebi significa martelar o metal, sabe? Trabalhar assim, tipo ferreiro mesmo, batendo ali no ferro, né? Forjar o metal. É interessante que no Gênesis também você tem o firmamento usado com a palavra Rakia, que compartilha a sua raiz com Raká, que também significa bater o metal. Você tem muito no Gênesis a palavra Balal. Balal significa separar. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, separou as águas de cima e as águas de baixo. E a mesma ideia de separação aparece no Egito. Por exemplo, quando eles falam da separação do Nut, que é os céus, e do Geb, que é a terra. E separou. Eu vou dar um exemplo de como é que mais ou menos constrói as mitologias. O que diferencia de Heliópolis para Mênfis, para outras ali, é o Deus que aparece no início. E há uma mitologia que coloca, na verdade, é um Deus só, mas que ele tem várias formas. Uma dessas mitologias diz que no princípio havia o nada e o vazio. Ou melhor, na cabeça dos tempos, Zeb, Cheb, lembra? Na cabeça dos tempos havia o nada e o vazio. E no nada e o vazio surgiu um oceano primitivo. E esse oceano primitivo tinha elementos vitais que, como semente, ficavam ali espalhados naquele oceano primitivo. Então, nesse oceano primitivo, surgiu o deus Atom. E quando Atom surgiu do oceano primitivo e ficou ali boiando ou flutuando pelo oceano primitivo, surgiu do oceano primitivo uma montanha. E aí Atom ficou morando nessa montanha. E depois que ele ficou morando nessa montanha, ele ficou se sentindo só e ele criou os seus filhos ali. Os filhos dele então um dia mergulharam no oceano, ele ficou desesperado com medo deles se perderem. Quando eles voltaram, eles criaram a humanidade. Aí, como ele não tinha onde colocar a humanidade, ele criou os céus e a terra para colocar a humanidade lá. E separou o céu da terra. Vocês viram alguma semelhança aí com a Bíblia? A Bíblia fala do Tohu Vabohu, ou seja, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E como eu falei, esse aqui é um dos documentos. Você tem ali a montanha que surge no meio das águas. Lá em cima você vê duas divindades, a água lá em cima, a montanha que sobe da água, a separação do céu e da terra, aquelas duas bolas. E aí você tem aqui a expressão que fala assim: eu os ergui do Nu. Nu é o nome que dá em egípcio para esse oceano, esse mar abissal do qual surge o primeiro Deus e dele todas as divindades. Quando você pega o Ogdoad é um conjunto de 8 deuses. O Ogdoad de Hermópolis, ele faz a separação entre o Nun e Nauet. Por que ele faz isso? Lembra que eu falei que nesse oceano havia elementos vitais? Esses elementos vitais eram macho e fêmea. Então esses elementos começaram a se unir e produziram seres vivos. E um dos processos de criação da humanidade foi separar. Então ele separou a parte feminina da parte masculina da água, o espaço e o infinito, as trevas, os ventos invisíveis. E no Gênesis você tem, né, o Terrom, que é o oceano profundo, você tem o Tohu Vabohu, que é o sem forma e vazia, você tem o Hosek, que é as trevas, e você tem o Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, o sopro de Deus que parava por sobre as águas. Depois que Atum surge naquela montanha lá, ele cria os 2 filhos dele, Shu e Shefnut. Shu e Shefnut entram nas águas, como eu falei com vocês, e quando eles saem, eles criam a humanidade e separa o Nut, que é os céus, do Get, terra. Faz a separação das águas que estavam em cima, as águas que estavam embaixo. E aí começa a formar os deuses do Egito. Osíris, Ibis, Set, Neftis,
Horus, que vem depois, e assim por diante. Bom, já falei com vocês, a novena de Heliópolis são os deuses principais lá. Atum, que é o deus criador, Shu e Tefnu, que seria o ar e a umidade, Geb e Nud, que seria a terra sempre separado, e os deuses egípcios. Agora, em Tebas, você vê essa mesma história, só que ao invés de Atum ou Atum, eles colocam Amon como sendo o deus criador. Aí depois fala que ele aparece primeiro como Amen, depois como Ptah, depois como Atum, depois como Ré, etc. Agora, olha essa frase aqui em egípcio, em hieroglífico. Ali você tem escrito, Neteru Ha-Rem F, que significa, ó grande Deus, cujo nome é desconhecido. Lembra que eu falei com vocês que não podia dizer o nome da divindade num primeiro momento, porque significava ter poder sobre ela? Então, dentro desse contexto, faz muito sentido que Moisés não dissesse o nome do Criador num primeiro momento, mas só no segundo. Para que quem lesse não fosse tentado a pensar que ele teria poder sobre essa divindade. E aí você vê os paralelos. E disse Deus, haja luz. Amém fala e o que deveria ser se faz. Ptah pensa e ordena o que deseja. Atã tornou-se o anúncio de sua boca. Agora tem uma diferença. Os mitos egípcios, eles falam também da criação por sexo. Os deuses fazem sexo ou masturbam-se e ali gera vida. Esse quadro nós não temos na Bíblia Sagrada, de envolvimento de sexo em Deus. Mas você tem o quadro de Deus ordenando as coisas, fazendo, e Deus separando coisas umas das outras. E a diferença crucial que o Deus da Bíblia antecede até as águas caóticas do mar profundo. Nas outras literaturas, não. E disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. No hino de Amém, ou Amon, mostra a mesma sequência. Amen-Ha abriu seus olhos para ver todos se iluminarem por meio de sua visão, quando ainda não havia chegado o dia, ou o primeiro dia. Bom, aqui eu tenho de novo outro texto egípcio. Não havia céu, não havia terra, não havia sido criado as coisas da terra, nem espalhado as coisas no lugar desta. Então aí vem Khepri, que é o outro deus criador para eles. Mais um desenho que os egípcios fazem da criação, da separação da terra e dos céus. E mais uma coisinha aqui interessante, a presença quando cria o ser humano. Aí eles falam, no primeiro momento, dessa criação geral. Aí depois tem outros literaturas egípcias, na continuidade, que falam só da criação da humanidade. Aí quando você está lendo, passa a impressão que são dois relatos distintos, mas não é o mesmo, naquela ideia que eu falei de pensar. Aí eles colocam a figura de um deus chamado Kuhum. Kuhum é o deus oleiro. Aqui eu não sei se dá para vocês perceberem, esse quadro que eu vou apresentar o anterior, aqui está para ver. Estão vendo aqui o deus oleiro? Ele tem a forma de um cordeiro, ele está sentado, modelando um boneco de barro. E vocês percebem que ele tem uma roda na frente dele, um banquinho? Aquilo ali é um banco de oleiro. Quem já viu o oleiro fazendo jarro, ele vai batendo com o pé aqui e vai rodando e coloca o barro aqui, ele vai formando o jarro aqui em cima. É a mesma coisa, o Deus ali está com o barro de oleiro e fazendo o homem do pó da terra. E depois que ele cria o homem do pó da terra, ele sopra o seu fôlego nas narinas daquele boneco e o boneco passa a viver. É muito interessante isso. E a Bíblia Deus fala. Então, quando eu vejo alguma coisa semelhante, eu tenho que lembrar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, se Adão e Eva existiram, eu não devo me surpreender de que todos os povos da terra sejam descendentes de Adão e Eva. E, obviamente, a história primeva de Adão e Eva passa por hereditariedade social e cultural para todos os povos. E quem conta um conto, aumenta um ponto. É muito fácil descobrir entre essas várias tradições elementos de conflito, porém elementos que apontam para um núcleo original único. E sabedor disso, agora vem o crente falando, eu vejo como é que Deus foi sábio.
Porque o diabo, agora eu estou falando como crente mesmo, aquele crente do interior. Como é que Deus foi sábio? O diabo fez tudo para poder destruir a verdade de Deus, mas como ele acabou fazendo paródias da verdade de Deus e espalhou no meio do paganismo, ele acabou permitindo que em todas as culturas pagãs existissem pelo menos sementes da verdade. E basta essa semente para Deus alcançar esse povo. E quem trabalha com missiologia sabe o que eu estou falando. Um dos melhores métodos de trabalhar a missiologia na janela 1040 é você pegar na cultura local alguma coisinha que lembre a Bíblia. E a partir daquele ponto de acordo você começa a falar, por exemplo, as Bíblias chinesas começaram a traduzir o tetragrama sagrado por Shang-Ti. Porque quando você pega hinos ou salmos chineses anteriores ao advento das dinastias chinesas, estou falando anteriores ao século XII a.C., você nota que antes havia um único Deus chamado Shang-Ti, que significa o Senhor dos Céus. E Shang-Ti era o único Deus que criou os céus e a terra. E Shang-Ti prometeu que enviaria o seu filho para salvar a humanidade. Se está na China. Quando os primeiros missionários foram para a China e foram traduzir a Bíblia para o chinês, falaram, temos aqui o nome de Deus em chinês, Shang-Ti. Que quando falava Shang-Ti, o chinês, eu sei quem está falando. Pois é. Lembra Paulo em Atenas? Passando pelos vossos objetos de culto, ouviu um altar escrito ao Deus desconhecido? Pois esse que vocês adoram sem conhecer, foi aquele que eu vim revelar. Então o que o missionário faz com esses povos, ao chegar e pegar pontos em comum, que são pequenas parcelas da verdade que ficaram ali no meio do paganismo dele, e usa isso como ponte, eu também faço isso com a arqueologia e o estudo da Bíblia. Eu vejo essas pontes e não atribuo a plágio do profeta, eu atribuo a diálogo. O profeta também fez a mesma coisa do missionário. Ele pegou aqueles pontos que seriam mais fáceis do povo entender, e através daqueles pontos ele esmiuçou a verdade e corrigiu aquilo que precisava ser corrigido. Por exemplo, que Deus é apenas um e que ele antecede a criação. E como na mitologia egípcia são vários deuses criando cada coisa, ali no Gênesis é só um Deus que faz tudo, ele faz o jardim, faz tudo. Então aquele relato do capítulo 1, professor, que você perguntou, e o capítulo 2, não são uma contradição, é a forma egípcia de contar a história da criação. Por isso que Moisés escreveu assim, se ele fosse brasileiro, mineiro, ele contaria talvez de um outro jeito. Mas como ele era egípcio, ele contou naquelas categorias gramaticais e linguísticas e literárias ali, somente isso. Agora, para terminar, também tem na literatura egípcia a menção da árvore da vida. Viu? A árvore da vida. Bom, para terminar minha palestra, que eu não quero cansá-los, é domingo. Eu sou o último a falar aqui, daqui a pouquinho não vai ser mais criacionismo, vai ser criacionismo. Qual a principal diferença que eu poderia pegar entre a Bíblia e a literatura egípcia? Aquela que resumiria todas que eu poderia apresentar. Aquela que eu poderia explicar até para uma criança de 5 anos entender, ou para um ateu da USP também entender. A diferença é simples. Pegue uma cosmogonia egípcia qualquer, traduza para o bom português, publique alguns exemplares e entregue numa penitenciária. Enquanto isto, vá para uma outra penitenciária e imprima o livro do Gênesis, entregue na outra penitenciária. Depois de 1 ano, você volta para ver o resultado e procura descobrir quantos presos deixaram a criminalidade, o uso das drogas, da promiscuidade, da pornografia, da irritabilidade, do ódio, lendo a mitologia grega, e quantos presos deixaram os mesmos crimes porque leram o relato do Gênesis. Se na primeira não houver diferença nenhuma e na outra houver uma igreja funcionando a pleno vapor, você já entendeu a diferença entre os dois relatos. Que Deus abençoe você. Muito obrigado.